Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos à casa onde nos alimentamos do pão que desce do céu, pão vivo, e onde também vamos com o nosso vaso vazio, de preferência, à fonte, para enchê-lo da água viva e saciar a nossa sede. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Eu há pouco vim ouvir uma música e essa música dizia assim: eu vou ser chamado pelo meu nome. E nós todos conhecemos aquela passagem quando Maria Madalena foi ao sepulcro à procura de Jesus. E quando lhe apareceu Jesus, pensando ela ser o jardineiro, perguntou onde tinham colocado o seu Senhor. Porque aquele que se apresentou a ela, primeiro disse: que procuras, mulher? E depois, quando o suposto jardineiro o chamou pelo nome, ela reconheceu a voz do seu Senhor. E nós somos chamados pelo nosso nome. O Senhor muitas vezes chama pelo nosso nome. Vamos estar atentos, porque Ele chama pelo nosso nome, por vezes, em situações muito difíceis. E devido aos ruídos e aos medos, muitas vezes, nós não ouvimos chamar pelo nosso nome. E convém não esquecer: nós que queremos e recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, somos então considerados, chamados filhos de Deus, por adoção em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, uma vez mais, hoje, diante de Ti. Viemos à Tua casa, Senhor. Viemos à Tua presença, Senhor. Viemos este local onde Tu, Senhor, separastes, para que a Tua igreja se reunisse como igreja, como corpo, para juntos, Senhor, assim cultuarmos ao Teu nome, mas sobretudo, Senhor, dar-te graças, honra e poder, porque Tu, Senhor, és digno de toda a honra e de toda a glória. Porque, Senhor, por muito que nos esforcemos, sem Ti nada podemos fazer diante de todas estas circunstâncias que têm assolado o nosso país. Assim, Senhor, crendo que Tu, Senhor, estás no comando, estás no controle de todas as coisas, entregamos-nos a Ti, Senhor, em gratidão, louvor, para que Tu possas também, Senhor, ungir aqueles que separaste, Senhor, esta manhã, para ministrarem o louvor e a Tua palavra. E que a Tua palavra e cada palavra, Senhor, do louvor do Teu povo esta manhã chegue até ao trono da Tua graça em cheiro suave e agradável às Tuas narinas. Assim, eu creio pela Tua palavra, oro ao Pai, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. O louvor vai ser ministrado pelo diácono da igreja, nosso irmão Quinzé, Mano Vivas. Quero saudar os amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Nós damos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, de nos podermos livremente nos reunirmos aqui com o propósito de, em primeiro lugar, louvar ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E em segundo lugar, estamos aqui também para aprender mais e mais da palavra. Queremos ser mais conhecedores da palavra. Então, vamos abrir o nosso coração esta manhã para que o Senhor fale a cada um de nós, toque no nosso coração, nos ensine e nos mostre qual é a sua vontade. E nesta manhã vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Olha só, eu sou o Tília que vai exaltar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então vamos exaltá-lo nesta manhã. Exaltar-te-ei, ó Deus e meu Rei. E bendirei o Teu nome. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos exaltar o nosso querido e amado Deus. Aleluia. Quero ver essas caras sorridentes. Não estamos num cemitério, nós estamos na casa do Senhor. Então vamos abrir as nossas pestanas
e vamos dar graças a Deus pela nossa vida e por este dia maravilhoso de sol. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai as portas vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Lá, 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 o Rei. Lá, 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 Jesus. Lá, 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 Jesus, lá, 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 Senhor, lá, 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 lá. Amém, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. E depois dizemos aqui, aleluia, para que entre o Rei da glória, para que entre o Rei da glória, que entre em cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos continuar o nosso louvor, continuar a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Vamos adorar e louvar o Senhor. Te adoramos e te louvamos, Cristo, nosso Rei. Adoramos, te louvamos, Cristo nosso Rei, te adoramos, te louvamos.
Por isso o louvarei, pois com poder Jesus já venceu. Amém. Ele é mais que vencedor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Pai. Ó Pai amado, uma vez mais queremos louvar-te por esta manhã. Podermos glorificar o teu nome, exaltar-te, ó Deus, porque tu és digno de toda a honra. Tu tens todo o poder no céu e na terra. Por isso, ó Deus, obrigado por sermos teus filhos. Obrigado, ó Deus, porque um dia usaste alguém para transmitir a cada um de nós a tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia e o teu perdão. E nesta manhã, obrigado. Uma vez mais, tem compaixão de cada um de nós, tem compaixão da nossa vida, Senhor. E nós estamos aqui para te glorificar. Estamos aqui para nos entregarmos diante de ti, ó Deus, porque tu conheces a cada um de nós. Tu nos conheces a todos e tu sabes as nossas necessidades. Por isso te entregamos tudo nas tuas mãos para que tu nos possas ungir e abençoar. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. A minha alma está cheia de paz. Está? A sua alma está cheia de paz. Agora é que eu vou ver. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Aleluia. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. E eu vou me consagrar, glória a Deus, é Cristo meu mestre. E eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu. Um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Amém? Então vamos afinar as nossas vozes, as nossas gargantas, para nós podermos cantar um dia no céu. Amém? Amém. Tenho gozo celeste e prazer. Tenho prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Glória a Deus. Bom, e vamos
cantar esta miscelânea que nós todos conhecemos, que é uma compilação de vários coros. Não importa, meu amigo, quem tu és, se à sombra do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, olha, dá a minha mão e meu irmão serás. Amém? Não importa, meu amigo, quem tu és, se à sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra um sorriso e aperta a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra um sorriso e aperta a minha mão. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou em pé no céu eu vou, é isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar, ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador por seu amor, é isto que me faz cantar. Bom, mas o mais importante é que ao mundo nós vamos anunciar. Amém? Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador pelo seu amor. É isto que eu vou cantar. É isto que eu vou anunciar. Aleluia. E para terminar o nosso período de louvor, vamos ficar com este cântico. Vamos cantar Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Que nós possamos dar sempre glória a Deus por todas as coisas. Porque Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o leão de Judá. Ele é rei de Davi, que venceu e o livro abrirá. Amém? Glória para sempre ao Cordeiro de
que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E depois sabemos que o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Eu vou pedir a um irmão, uma irmã, que louve ao Senhor, que agradeça a Deus por este período de louvor e que abençoe o seu servo com a sua palavra. Amém. Estamos gratos, Pai Santo, por podermos estar na Tua casa, Senhor. Aleluia, Reunidos em Teu nome, estamos aqui para louvar-Te, bendizer-Te, dar-Te imensas graças Amém. que Tu és nas nossas vidas, Pai Santo. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor, Amém. pela Tua bondade e infinitas por nós, Pai Santo. Aleluia, sim. Sabemos que não somos merecedores, Senhor, porque cada dia tropeçamos, cada dia cometemos erros, Senhor, mas Tu és um Pai amoroso, Aleluia. eterno, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que perdoa as nossas falhas, Senhor. E aqui estamos diante de Ti, Senhor, entregando este louvor, esta adoração a Ti, Senhor. Amém. Só Tu mereces, Pai Santo. Só Tu és Senhor, só Tu és Deus, Senhor. E te damos imensas graças por um dia que Tu teres entregado o Teu Filho amado na cruz do Calvário. Aquele Jesus amado que andou nesta terra, Senhor, em que nos deixou todo o ensino para que possamos ser parecido com Ele. Aleluia. Ele diz na Tua palavra que ser santo como eu sou santo. Aleluia. Sabemos que é uma tarefa muito árdua, Senhor, de ser santo como Jesus foi santo. Como Jesus é santo. Glória a Deus. Queremos caminhar até à santidade, Senhor. Amém, Senhor. Sabemos que é um caminho difícil, Ajuda cada um de nós. mas sabemos que contigo ao nosso lado podemos caminhar, Senhor. Aleluia. E podemos confiar, e podemos ter esperança, e vamos chegar, e vamos passar por essa porta e chegar até Ti e estar na vida, aquela vida que Tu prometeste um dia dar-nos, a vida eterna. Obrigado, Pai Santo, por todas as coisas que Tu nos dás. Obrigado pelas coisas que pelo Teu amor, faz a nossa vida e sabemos que ainda vais fazer. Deus, por favor. Faz a Tua obra completa em cada um de nós. Possamos a cada dia olhar para Ti e buscar a Tua vontade e fazer o Teu querer, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora sei também com a Tua palavra, que ela venha realmente de encontro à necessidade de cada coração aqui presente, Senhor. Faz vossa se tens que fazer, Senhor. Aleluia. E que realmente possamos sentir algo novo no nosso coração, Senhor. Fala, Senhor. Possamos realmente sentir que a Tua presença está em nós, Senhor. Glória a Deus. Está aqui neste lugar, Senhor. Amém. Está fluindo neste lugar, Senhor. Aleluia. Para a Tua honra e a Tua glória. Glória a Deus. Amém. Passa a palavra ao nosso pastor. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Foi talvez pelos finais dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, que eu tenho bem presente na minha memória, quando nas ruas da cidade chamada ou considerada a cidade dos arcebispos, Braga, pelas ruas, as principais avenidas, eu me juntava também a muitos que, naquela altura, com os nossos cartazes feitos à nossa maneira, cantávamos assim naquela cidade, para toda a gente ouvir, manifestando assim, identificamos com aquele que é o dono da vida, quem é este povo. Muitas saudades. Hoje é difícil fazer isso, talvez por medo, talvez por vergonha. Eu sei que as regras hoje das leis são mais apertadas, mas ainda é possível. Ainda era possível organizarmos assim manifestações da rua. Ainda era possível. Obviamente que com outras regras. E assim vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido os amados a abrirem as vossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, e pedi à igreja que aqueles que puderem ficar de pé e aqueles que não puderem podem ficar sentados, mas pelo menos aqueles que puderem, porque quando a palavra era lida, todo o povo ficava de pé. Quando nos apresentamos diante do rei ou diante de um magistrado da nação, um alto magistrado da nação, nós estamos de pé por respeito. E quando estamos na presença do Senhor, também devemos nos colocar de pé. E mais, até muitas vezes prostrados. Mas quando vamos ouvir a palavra do Rei, do nosso Senhor, devemos estar de pé.
Convido um amado ou uma amada que sinta, então, desejo e vontade de cooperar na leitura, ler a palavra neste capítulo 2 de 2 Reis, do versículo 9 até ao versículo 14. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vis quando for tomado de ti, assim te fará, se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Eu vou pedir ao Daniel para colocar o versículo 9. Todo este texto que lemos, ou esta porção deste texto que lemos, é apenas o contexto da mensagem, que é suportada apenas pelo versículo 9 e outras referências. E eu vou pedir a toda a igreja para lermos juntos, então, o versículo 9, nesta tradução. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E agora o versículo 11. Peço perdão, que era este versículo 11 que é o suporte da mensagem. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vou pedir também ao Daniel para colocar, para lermos juntos, Jó, capítulo 1 e versículo... Perdão, Jó, capítulo 38, versículo 1. Jó, capítulo 38 e versículo 1, e vamos ler juntos também este versículo. Juntos? Depois disto, o Senhor respondeu a Jó e o redemoinho e disse: Podem sentar. Já vimos que hoje a mensagem que vos trago da parte do Senhor, ela chegou ao meu coração também num redemoinho, não é? Num redemoinho de dificuldades, porque eu estava com muita dificuldade em ouvir de Deus, deixa-me usar esta expressão, qual era a mensagem que o Senhor queria que entregasse à igreja. E, portanto, o Senhor trouxe-me assim este tema à mensagem. A bênção estava no redemoinho. Redemoinho, que significa remoinho. Da tradução do original do hebraico, este versículo 1 de Jó 38 diz assim: e através da nuvem e do redemoinho, Adonai disse a Jó. O que é que nós vimos então nestes textos que nós lemos, e podíamos encontrar outros textos? É que o Senhor falou, estava no meio do redemoinho. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. E ao refletir, ao meditar neste texto, levou-me à compreensão a impressionante revelação da palavra de Deus. Levado aos céus. O que é bom? É bom. Céus é a morada de Deus. Céus é o lugar da presença de Deus. É o lugar onde Deus está no seu trono. No redemoinho, uma outra palavra, é uma palavra que não é tão boa. Não é tão boa. Porquê? Porque redemoinho é aquele movimento rápido, em espiral, um turbilhão de vento, causado pelo cruzamento das ondas, de ventos contrários, e tudo leva à sua frente.
Até parece que foi de propósito, pelo momento que estamos a viver em Portugal, sobretudo na região centro do nosso país. Redemoinho, então, é definido nos dicionários da língua portuguesa como uma tempestade de vento em forma de espiral. Podemos chamar de muita coisa, não é? Redemoinhos são fenómenos naturais que arrastam literalmente pessoas e coisas, e dependendo da força até do vento, o estrago pode ser de facto de pequena ou de grande proporção. Viver então um redemoinho significa ser moído literalmente. Porquê? Porque estávamos a ver a vida aí pelos ares. Estamos a ver a vida aí pelos ares. Foi exatamente o que aconteceu assim com Jó. E diz a palavra que acerca de Jó, lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, Jó era um homem mais justo que havia sobre a terra. Foi o Senhor Deus que disse estas palavras. Jó, portanto, em pouco tempo foi surpreendido por essa tempestade, por esse redemoinho das adversidades, das contrariedades. Perdeu tudo que tinha, família, saúde, amigos e até, diga-se, até honras. Um redemoinho que lhe varreu, na verdade, toda a sua felicidade. E na experiência vivida também por Elias, de uma forma diferente, mas é extraordinário, na verdade, nós vermos que Deus, como Deus tem usado, de facto, este elemento natural para levar Elias ao céu. Tome licença, irmãos. Peço desculpa, irmãos. Quando as lágrimas vêm aos olhos, é assim. É o turbilhão natural. Deixem-me dizer então, meus queridos, que foi exatamente o que aconteceu. Deus levou Elias. E como é que Deus levou Elias? Deus levou Elias ao céu num turbilhão de vento, num redemoinho, num carro de fogo. Foi assim que Eliseu viu Elias a ser levado ao céu, não é? Um carro de fogo que apareceu, passou, pegou Elias e naquele turbilhão de vento, que diz a palavra, não é? E é exatamente a mensagem que o Senhor fala muitas vezes ao nosso coração. E nós podemos perceber, por todas estas lições que estão narradas na palavra do Senhor, para nosso ensino e estímulo da nossa fé, reconhecendo que Deus é um Deus tremendo. É um Deus tremendo. Amém, igreja? Amém. Porquê? Porque Ele usa uma força da natureza que possui poder destrutivo e essa força é dominada, é controlada por Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Porquê, meus queridos e amados irmãos? Peço perdão. Porque Ele é o Deus Criador. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele está acima de tudo. Ele está no comando de tudo. O homem pode tentar mexer no que quiser, mas Ele está no comando. Eu esperava ouvir a igreja a dizer amém. Amém. E estes fenómenos naturais, meus queridos, bem podem representar tempos de facto de dificuldades nas nossas vidas. Todavia, o Senhor, na verdade, diz e usa muitas vezes essas turbulências ou esses redemoinhos de dificuldades, para quê? Para subir a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Quantas vezes, meus queridos e amados irmãos, parece que na nossa vida está tudo bem, estamos bem de saúde, não há dificuldades nenhuma de nenhuma ordem, financeiras, de saúde, de família, está tudo bem. E é nesses momentos que muitas vezes, em que aparentemente o mar está flat, não é? Como se fosse dizer, está liso, está calmo, que eu posso descansar. E de repente vem uma tempestade. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver a situação das ondas do mar, não é?
até o dia de ontem, não é? Como estava as ondas do mar. Não é? E eu quando vinha para cima, cheguei àquele alto ali da Cordex, o alto de Gomezende, e vejo o mar, e o meu coração foi assim, ai meu Deus do céu, está o mar tão liso, tão calmo, não é? Tão calmo. Ontem estava o mar revolto, hoje está mais calmo. E é assim, meus queridos, que o nosso Deus faz. Na história de Jó, esta história bonita de Jó, bonita, apesar de ser trágica, mas é uma história bonita, revela-nos de facto o motivo pelo qual muitos de nós sofremos também adversidades, não é? Às vezes usamos esta expressão, quem me dera ter a paciência de Jó, mas ninguém diz quem me dera passar pela experiência de Jó. Certamente são resultado do combate espiritual, mas não necessariamente de punição, em consequência de pecados cometidos. Não, Jó passou por aquele problema, ou por aquela adversidade, ou por aquele redemoinho de turbulento, não porque ele tivesse feito algo errado, mas foi para mostrar de facto a fidelidade de Jó, para que o adversário visse que efetivamente Jó era um homem justo. Estamos nós preparados para também recebermos da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, essa mesma referência? No entanto, é muito difícil para nós compreendermos quando nós entendemos os desígnios de Deus, especialmente nos momentos em que a dor é tão intensa, em que a nossa alma chora, geme, faltando palavras e forças para muitas vezes mostrar um sorriso, ainda que seja um sorriso forçado. As nossas dores nem sempre encontram abrigo no coração do nosso próximo ou do nosso irmão, que está mais próximo de nós. Não, meus queridos. Ninguém pode viver a nossa dor ou compreendê-la do mesmo modo como nós a sentimos. Quando alguém nos tenta confortar, às vezes nós soltamos esta frase, falas bem porque não é contigo. Então, nós vemos nesta vida que Jó estava ali, uma vida como um moribundo, coberto de chagas, perplexo pelas muitas interrogações e, deixa-me dizer, que estava sem amigos. O que existia era ali um pré-julgamento e impiedade, e muitas vezes isso acontece. Nós estamos sempre prontos quando vemos alguém a passar por dificuldades, umas atrás das outras, sempre gostamos de fazer um pré-julgamento. Quem intercedeu por Jó? Quem intercedeu por aquela vida com lágrimas de sinceridade de coração? Nenhum dos seus companheiros chorou. E deixa-me dizer uma coisa, no fim do livro de Jó, contudo, nós lemos este versículo, no capítulo 42, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Por isso, a vida deste homem está repleta de lições, das quais eu não vou meditar nesta mensagem, temos muitas lições a aprender, de facto, no testemunho desta vida. O objetivo então desta mensagem, meus queridos, é dar ênfase sobre o tema que hoje vos trago. E debaixo desta palavra, depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, bem como também aquele versículo de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Meus queridos, o tema é: a bênção estava no meio do redemoinho. E deixem-me dizer, meu amado e minha amada irmão, irmã, se porventura está a passar de facto por um redemoinho na sua vida, se está envolvido de facto numa tempestade de ventos contrários, escute. Saiba que Deus domina os redemoinhos. Deus aplaca a fúria dos ventos
Ele mandou acalmar a tempestade. Foi ou não foi quando aconteceu, onde estava no barquinho, descansando, e os discípulos ali, atarefados, lutando contra as marés, contra os ventos. E Jesus estava dormindo no barquinho. Mestre, acorda, acorda que vamos todos morrer. E o Senhor mandou calmar a tempestade e os ventos. E os discípulos no barquinho dizem assim, quem é este? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Está ansioso, preocupado por alguma situação na sua vida, na sua casa, na sua família. Creia que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, eu gosto tanto destes termos, não é? Que são originais, não é? São originais, não tem nada aqui de nada que possam pensar, são originais os nomes do Senhor, os atributos dados ao Senhor. Certamente sabemos que Ele está a usar esse redemoinho para fazer-nos subir mais alto. Quer subir mais alto? A Bíblia exorta-nos a pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, meus queridos, porque a nossa cidade está no alto. Já cantamos aqui também. Há algumas verdades que eu quero mostrar então esta manhã. A primeira verdade é Deus fala no meio do redemoinho. Vamos ver então aqui algumas verdades à luz da palavra. Aprendemos então pela experiência de Jó que no final lemos assim: depois disto o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, ou seja, falou a Jó do meio do redemoinho. Deus fala no meio da tempestade. A voz de Deus é assim que está escrito, e podíamos aqui ler muitos versículos ou muitos textos da Bíblia acerca de a voz de Deus. Com a sua voz, Jó capítulo 37, versículo 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Eu lembro-me, quando era pequenino, e quando vinha às trevoadas, às vezes nossos pais assim, Jesus está a ralhar, Jesus está a ralhar. Isto é apenas uma parte, mas a verdade é o que vale, é o que está escrito. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Jó 37, versículo 5, e podíamos ir buscar outras passagens. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz assim: porque a sua voz, ela é uma voz de trombeta. Quando toca o soar da trombeta, e quando o Senhor manda tocar a nossa trombeta, é usar a nossa voz. Quando eu estou a anunciar esta mensagem, deixem-me dizer-vos claramente à luz da Bíblia que eu estou a fazer soar a minha trombeta para que a igreja ouça a voz, não do Zé Maria, mas a voz da palavra do Senhor. Amém. Está assim escrito em Apocalipse, foi João, quando Jesus lhe deu esta revelação. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Depende muito das traduções. Na verdade, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, Igreja amada do Senhor, comprada, lavada pelo sangue de Jesus, nem o vento mais forte ou o tornado mais forte sufoca a voz de El Shaddai. Pode ser o tornado mais forte que passar sobre a nossa cabeça. E quem não sentiu a voz do vento forte estes dias, não é? A voz do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes a tempestade, isto é, o problema, a dificuldade que surge na nossa vida, não permite ouvirmos a voz de Deus, damos mais atenção à voz do trovão, damos mais atenção à voz do vento, quando é Deus que, pela palavra do Senhor, Ele fala do meio dessa tempestade.
Não, meus amigos, muitas vezes diante desse ruído, não nos permite escutar a voz maravilhosa, o som da voz maravilhoso da voz do nosso Salvador. Todavia, Deus falou a Jó no meio da tempestade. Não é o que está escrito? Tempestades não sufocam a voz de Deus. Isto é um facto. Tempestades não sufocam a voz de Deus. Então é também completamente possível que Deus hoje, dia 8 de fevereiro, dia 8 de fevereiro de 2026, é possível que esteja no meio de um redemoinho querendo falar a cada uma das nossas vidas. Então, o que temos que fazer é, diante desse redemoinho, mais intenso que ele seja, o que temos que fazer é aquiete-se e escutará o som da sua voz. Acalme-se e ouvirá o que o Senhor lhe diz. Segunda verdade, o Senhor manifesta-se no redemoinho. É outra verdade que está registada na palavra de Deus. Não é o pastor, não é o Zé Maria que nos diz, é a palavra. Zacarias capítulo 9, versículo 14 diz assim: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Uma outra tradução, uma tradução da Nova Versão Internacional, diz assim: então o Senhor aparecerá sobre eles, a sua flecha brilhará como relâmpago, o soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Depende da tradução, é importante nós entendermos a palavra. Porque a Bíblia mostra-nos que o Senhor pode manifestar-se, sem dúvida, nos redemoinhos. Porque o profeta Zacarias falou que o Senhor marchará em meio às tempestades. E Ele é o Rei soberano. É isso que nós temos que descansar. Ele se formou todas as coisas e nós cremos neste Deus Todo-Poderoso. Eu só posso descansar nele. Ainda mais que Jesus disse: estou convosco todos os dias da vossa vida até à consumação dos séculos. A verdade então é esta: na tempestade violenta, na tempestade mais forte que ela seja, Deus mostra a sua majestade, manifestando a sua presença. Eu imagino o pobre, coitado Luís Eliseu, apesar dele manifestar o seu desejo de ver Elias subir ao céu, quando fosse, ele não sabia, não podia imaginar como é que Elias ia ser tomado do Senhor. E quando viu aquele carro de fogo com os seus cavaleiros, meu pai, carros de fogo, Israel. Num redemoinho Deus levou então este profeta ao céu. Deus falou a Jó. E a igreja do Senhor em Esmoriz também tem que saber que Deus transforma a tragédia em bênção. Terceira verdade, e podemos continuar por aqui fora. O Senhor quebranta-nos no redemoinho, não é? Ai, meus queridos, quem é que não entende isso? É nas maiores dificuldades da nossa vida que muitas vezes nós vamos correr para os pés de Jesus. Mas por que é que não corremos também para os pés de Jesus quando tudo está bem na nossa vida? É quando tudo está mal, é quando surgem as tempestades, é quando surgem os redemoinhos, que temos medo do vento, da voz do vento, e corremos para os pés de Jesus. É ou não é, meus queridos irmãos e irmãos? Igreja? Amém. Eu só estou a dizer que é aquilo que é um facto, não é? Nós somos tão pequeninos diante de um Deus tão grande, não é? Nesta verdade, então, que o Senhor nos quebranta no redemoinho,
porque é na tempestade que descobrimos que somos frágeis demais. Somos tão fraquinhos. Há um corinho que eu cantava quando ainda miúdo na escola dominical. Eu sou tão fraquinho, tenho porém no Senhor. Já não me recordo estas palavras, mas era assim, lembram-se? Eram assim estas palavrinhas, não é? Que nós éramos assim, crescíamos assim na palavra, confiar na palavra do Senhor. Na tempestade, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas, aprendemos a confiar em Deus. E descobrir que sem Ele nada podemos fazer. Quando Jó experimentou o forte redemoinho na sua vida, ele pôde conhecer verdadeiramente Deus. E foi assim que Jó disse estas palavras. Podemos dizer todos juntos, Jó capítulo 42 e versículo 5. Quando Jó conheceu de facto, verdadeiramente, que Deus estava ali, no meio da tempestade da sua vida. Vamos dizer juntos este versículo de Jó 42, 5. Como ouvi os meus ouvidos, ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Ou por outras palavras, o que Jó estava a dizer era: somente agora eu conheço o Senhor. Antes eu só o conhecia de ouvir, não é? Foi exatamente na vida, agora veio-me esta vida à mente. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu certamente já tinha ouvido falar muito de Jesus. E quando ele soube que Jesus ia passar ali na sua cidade, eu tenho que conhecer quem é Jesus. Não é? Conhecemos a história de Zaqueu. Portanto, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E são as últimas palavras lá no livro de Jó. Quando Jó fez esta oração, ele fez esta oração quebrantado diante de Deus. Um redemoinho é de facto um ponto de tempestade. Elias subiu ao céu num carro de fogo em meio às forças contrárias, como está escrito então no versículo 11 de 2 Reis. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Na tradução da King James diz que Elias subiu ao céu por um turbilhão de vento. O profeta Elias, na sua vida, certamente este homem viveu por muitos redemoinhos na sua vida. E quem conhece de facto a palavra das circunstâncias que envolveram a vida deste profeta, certamente que sim, compreendemos que ele viveu vários redemoinhos, ao ponto de um desses redemoinhos, angustiado, ele desejou morrer. É o que ficou escrito em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4, palavras do profeta. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. No final da sua carreira, foi elevado ao céu, pelo redemoinho, num carro de fogo. Como Deus é tão maravilhoso. Elias era sensível à voz de Deus. Elias era um homem como nós. Era também sensível à voz da vontade do Senhor. E nas adversidades da vida, nós enfrentamos vários redemoinhos. Quem não enfrentou na sua vida redemoinhos? Quem, meus queridos? E é na travessia dessas tempestades que nós somos depurados, purificados, limpos, ao ponto de a nossa fé aumentar mais e mais. Elias era um homem simples, sujeito às mesmas paixões. No entanto, ele com fé orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Lembra-nos hoje a igreja Tiago, o presbítero, meio-irmão de Jesus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. É essa intimidade entre Deus e Elias
que foi praticada nos redemoinhos da vida do profeta. Jó declarou: agora eu te vejo, não é? Agora eu te vejo. Posso imaginar Jó noites e mais noites sem dormir, buscando a presença de Deus, derramando as suas lágrimas, suspiros e até gemidos, dada a circunstância em que este homem se encontrava. Era apenas Deus e Jó que estavam naquele redemoinho de vida. As forças contrárias impeliam Jó ao desânimo, sem dúvida à aflição, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Estava na espiral daquele redemoinho. Como é maravilhoso! Quem mais poderia ter feito cessar a força do vento? Homem algum. Apresentaram-se lá Elifaz, Bildade, Eliú e Zofar. Mas estes chamados de amigos de Jó, meus queridos, representam exatamente o mundo, a fragilidade, o desconhecimento, a distância deste Deus Todo-Poderoso. E em meio a toda esta tempestade, foi o mais frágil, que de facto conseguiu encontrar a sabedoria, o conhecimento do Altíssimo. Jó estava com Deus no movimento do redemoinho. Os demais estavam mais incomodados, sabem com o quê? Com a poeira. Com a poeira que lhes chegava à visão da eternidade e da soberania do Altíssimo. Foi isso que aconteceu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavras últimas de Jó na sua oração, no capítulo 42, versículos 5 e 6. Que declaração que encerra então este livro que conta a experiência de Jó. Todo o sofrimento conduziu Jó para um bem mais perto de Deus. Jó viveu um relacionamento profundo, uma entrega total a si mesmo, ao ponto de ser transformado de verdade. E meus queridos e amados irmãos, a amada Igreja do Senhor em Esmoriz, na qual eu também faço parte. Se chegamos até aqui, na nossa carreira de fé, certamente nós podemos compreender e sentir o verdadeiro propósito de Deus em meio aos redemoinhos da nossa vida. Eu não sei se vou dizer bem o nome do homem, mas vou dizer como eu sei ler, que é um cantor, Marcos Witt. Ele escreveu um livro, o livro chama-se Adoremos, e ele escreveu esta frase que eu quero partilhar convosco. Quando Deus nos quebranta, o seu objetivo não é nos destruir. Ele quer destruir as atitudes incorretas que há em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso intermédio. O redemoinho da nossa vida tem efetivamente um propósito. Qual é o propósito? É poder de transformação. Sempre surgirão redemoinhos na nossa vida, dificuldades financeiras, saúde física, saúde emocional. Há sempre situações adversas que vão sempre surgir na nossa vida. E quando elas surgirem, saibam que Deus está no meio delas para nos fortalecer cada vez mais. Amém. Todavia, não vamos esquecer que Deus está a usar esses redemoinhos para falar, manifestar-se, levar-nos a um quebrantamento, de modo a nós subirmos às alturas. Meus queridos e meus irmãos, Ele é o nosso Conselheiro Santo. Conselheiro Santo. Ele restaura. Ele transforma tudo numa brisa suave. Numa brisa suave de paz, de conforto, após esses redemoinhos. Nós aprendemos sempre nos nossos provérbios, depois da tempestade,
vem a bonança. E é um facto, é uma realidade. E esta é a promessa. E com esta promessa eu convido a igreja a ficarmos todos de pé e lermos esta promessa, que tem hoje ainda mais valor para cada uma das vossas vidas e da minha vida. Levem no vosso coração, no fecho desta mensagem, esta promessa. E depois quero pedir a toda a igreja para cantarmos juntos, Minha Casa e Eu. Vamos ler juntos Isaías capítulo 40 e versículo 31, porque é esta promessa, depois desta mensagem, que eu sinto que todos devemos gravar no nosso coração e levarmos esta promessa conosco para enfrentarmos melhor os redemoinhos e as tempestades da vida. Vamos ler juntos este versículo? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, voarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Somente para aqueles que esperam no Senhor, que fique bem claro. Que fique bem claro. E digo isto aqui, meus queridos e amados irmãos, porque é Deus que faz questão, o Criador, o Eterno, que por os méritos de Jesus, que deu a sua vida por nós, que suportou toda a afronta, somente para esses que esperam no Senhor, somente para eles, as suas forças serão renovadas, subirão como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Gostaria de cantar um outro coro, mas certamente já não se lembram, a igreja, porque não cantamos estes coros há muitos anos e eles vão se perdendo depois da nossa memória, que é um coro que chamava-se Doce Refúgio, mas porque sei que é difícil, nós encontramos o coro, né? Vamos cantar então Minha Casa e Eu serviremos ao Senhor. E vou pedir à igreja para cantarmos em tom de meia voz, em tom de oração. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Eu vou pedir um irmão, uma irmã que sinta no seu coração e leva a sua voz ao trono da graça, pedindo ao Senhor que nos ajude a enfrentar as tempestades e os redemoinhos que temos que enfrentar na nossa carreira de fé. E já agora, meus queridos irmãos e irmãos, certamente pedir ao Senhor que suavize o sofrimento daqueles que viveram estes turbilhões reais nas suas vidas e nas suas propriedades que foram destruídas. E lembremos que muitos daqueles que assim sofreram também são nossos irmãos da fé, alguns desses que passaram por estes turbilhões. Uma vida a orar ao Senhor.
Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta esperança que temos em Ti, Senhor, pela fé que alicerçamos na Tua Palavra, Senhor, quer nos salvamentos, quer nas provações, porque sabemos que Tu nos salvas e Tu nos libertas e esperamos em Ti pela vida eterna. Senhor, te louvamos, te agradecemos pelos Teus ensinamentos, pelos exemplos que Tu nos deixas na Tua Palavra, para que assim nós possamos também ver como é humanamente possível viver esta fé em Cristo, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te louvamos pela bênção do conforto, pela bênção, Senhor, da proteção, porque até aqui Tu nos tens guardado. Te louvamos, Senhor, também pela vida de todos aqueles que, tendo passado por tempestades, possam refletir que realmente o poder pertence a Ti. Só Tu és o Senhor, só Tu és Deus e só Tu podes todas as coisas, e que nós possamos ser capazes de transmitir esta bondade, Senhor, esta esperança, e ser capaz de mostrar que nós confiamos que mesmo nas provações, no meio das provações, a nossa fé está em Ti e Tu és o Deus que nos libertas. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a ser conforto para aqueles que ainda não Te encontraram, a ser ajuda para os que necessitam de Ti, e que possamos, Senhor, ser também veículos de esperança sem ser veículos de escândalo, Senhor. Ajuda-nos a ter a inteligência, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que Jó mostrou, Senhor, para que possamos aproveitar todas as oportunidades para que o Teu testemunho passe e haja muitos os que sejam arrependidos e que venham ao encontro da Tua salvação, e assim possam também sentir esta paz que só vem de Ti. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um de nós, te louvamos pela vida de cada um, Senhor, que estando em aflição ainda tem a oportunidade de refletir e de ouvir de um servo Teu, de um filho Teu. Usa, Senhor, os nossos irmãos que estão nesses contextos, para que sejam veículos desta esperança, veículos deste conforto, da Tua sabedoria, Senhor. E ajuda-nos a nós a ser perseverantes até quando Tu vieres para nos levar para Ti. Que a nossa fé, que a fé em Ti, Senhor, possa realmente tornar-nos cada dia mais sábios, mais perseverantes, e possamos olhar para o Senhor, que é autor e redentor da nossa fé, da nossa salvação e de todas as coisas. Nós te louvamos pelo Teu Filho, pela palavra que Tu lhe deste, Senhor. Te louvamos pelo que Ele ainda vai fazer hoje também na Igreja de Ovar, e que cada dia na nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Pai amado, abençoa também, Senhor, nesta semana que completaram mais uma primavera de vida, a Bruna, neta da Rosinha. Abençoa, Senhor, esta vida, Senhor, guarda, abraça, Senhor, e que a bênção do céu possa de facto ser a prenda que esta vida necessite, para também, juntamente com toda a família, Senhor, serem agradecidos cada dia mais. Abençoa também e abraça a Ruth, a minha sobrinha, filha do irmão do Francisco. Senhor, a Ruth, que conhece a Tua palavra, Senhor, já esteve de facto servindo-Te nesta casa, Senhor, e que ela seja uma daquelas vidas, Senhor, que estão abrangidas pelas nossas orações, para que volte, para que volte. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Seja a todos, então, uma boa semana, e no barulho, no som da tempestade, ouçam a voz de Deus que está sussurrando à sua vida. Amém.